Queria ler alguns versículos, depois conversar um pouco com vocês em cima Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Agora travou aqui. Agradecer aí o pastor Xavier, está aqui. Glória a Deus, estamos aqui para adorar o nosso Deus. Gemima, que se abram os céus, que venha o teu reino. Nossa fé e esperança estão no nosso Deus. Leidiane Coelho, Graça e Paz e Eve, Loiana, Francesco, glória a Deus. Refrão aqui da música. Queridos, você que está na IEV online aí, estou muito cheio de temor, de tremor de Deus, sabe, queridos? E não é aquele medo assim, né, de que uma cobra ali uma cascavel ali tá com o bote armado para cima. Não é esse medo, é um temor e um tremor. Olha o que Paulo diz aqui, a soberana vocação, né? Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido. Eu disse o versículo? Filipenses 3, versículo 12 até o 14. Ele diz: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Quantos foram conquistados aqui por Jesus? Mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso aqui é muito forte, irmãos. E aí ele continua: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, diga, de Deus, em Cristo Jesus. Aí vai lá para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Eu, irmãos, o caráter da pregação de Paulo, capítulo 2, versículo 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, agora a gente vai refletir um pouco aqui. Todos nós temos planos, temos propósitos e nos movemos para executar algo aqui na terra. Mas a maioria, alguns, nem plano tem, né? Nem plano tem. O brasileiro é meio
deixa a vida me levar, né? Porém, Paulo está dizendo, ó, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que diante de mim estão. Eu corro para o prêmio da soberana vocação, eu corro para conquistar aquilo pelo qual eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos comparecer diante do Senhor, eu individualmente, e Ele vai nos julgar, não pelas nossas boas obras, não pelos bons planos, mas a grande questão, irmãos, que faz a gente tremer é a seguinte: Deus vai nos julgar se nós vivemos para os nossos planos, embora seja às vezes até bíblico. Eu vou fazer planos de acordo com os princípios bíblicos, mas que podem não ser o plano de Deus. E aí que está o grande X da questão. Eu posso estar fazendo a obra de Deus sem Deus. E isso faz a gente tremer, faz a gente estremecer. Parece uma palavra desanimadora, desalentadora, mas não é. É uma palavra de vitória. Porque a grande vitória, irmãos, é quando eu me rendo aos planos de Deus. E se render aos planos de Deus, ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque eles esperam no Senhor. Esse é o segredo. Eu não vou correndo já executando tudo, o meu plano, o meu propósito, embora seja agradar a Deus. E aí, queridos, a gente, Paulo diz aí, eu não alcancei, eu esqueço das coisas. Não adianta eu andar na vontade de Deus. 25 anos eu fiz de experiência com Deus. Mas não adianta os 25 anos que eu vivi, se daqui para frente eu viver para a minha vontade, para o meu querer, embora sejam coisas boas, amém? Diga para o seu irmão: o grande problema é que eu posso estar fora da vontade de Deus, fazendo coisas boas. Paulo está dizendo: eu fui com vocês, não foi em poder, eu fui em fraqueza. A minha palavra não é sabedoria humana. Irmãos, olha aqui para mim. Isso aqui, sabe por que tem muita gente cansada, fadigada, frustrada? Porque ela está vivendo para bons planos, mas que não está no plano de Deus. E a gente tem experiência na caminhada que a gente pode fazer no automático. Não, isso aqui faz assim, assim, e é a vontade de Deus, e aqui eu estou andando em vitória. E na verdade, eu não sei quem disse, mas diz que a pior derrota é você ter sucesso naquilo que Deus não mandou você fazer. Aí vai chegar diante do trono de Deus e dizer: Senhor, eu arrebentei lá na terra, mas tu teve sucesso naquilo que eu não mandei você fazer. E aí eu vi várias histórias, eu estou estudando lá para a OAB, sinceramente, irmãos, um sacrifício. Porque há 25 anos que eu ando nisso, de prescrutar o coração de Deus. Pastor, qual é a chave da vitória? Hoje a gente veio para o culto da vitória. Irmãos, a vitória está em você olhar para o coração de Deus. Amém? E aí tem a IEV Escola, sábado, 7h30 até 9h30, 2 horas de aula. Mas não venha só porque
Você está sendo mobilizado. Não venha só por vir. Não venha só porque a igreja está fazendo um evento. Não venha. Venha dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, é da tua vontade que eu esteja nessa escola. A gente está aqui, todos os cultos aqui, 1 hora. O nosso propósito é estar aqui, na sala de oração. Mas não é para vir só para... Deus abençoa isso. Deus abençoa o culto lá da Vitória. Deus abençoa lá o que a gente está executando. Não, Deus, a gente quer descobrir o teu plano, Senhor. Diga para o seu irmão: isso é muito forte. Você está comprometido em descobrir o plano de Deus? Eu fico queimando, irmãos, diante de Deus, dizendo: Senhor, o que é? Se isso aqui for da minha mente, se isso aqui for da minha inteligência, se isso aqui for do meu raciocínio, Senhor, da minha experiência, da minha expertise, frustra, faz morrer. Jesus, quando ele foi para o Getsêmani, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu dele beba. Ele estava sabendo do que ele estava executando a vontade de Deus, e era sacrificial. Diga para o seu irmão: a vontade de Deus, ou ela prevalece, ou é a minha. Aí Jesus disse 3 vezes em oração: Senhor, passa de mim esse cálice. Irmãos, Jesus disse: se tu puderes, passa de mim esse cálice, sem que dele eu beba. E aí, o fechamento que é o trunfo. Porém, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feito o teu plano, Senhor, e não o meu. Eu não quero fazer igreja, irmão. Tem muita gente fazendo igreja com a mentalidade, com o plano, com o raciocínio humano. Por que que muita igreja não avança? Porque é só humanismo. Diga para o seu irmão: mas aqui nós vamos andar no Espírito, e não em jargão, não é uma teoria, não é um lema, um grito de guerra, é uma realidade. Nós queremos o coração de Deus. Amém? Se for para ficar titubeando entre a minha vontade e a de Deus, uma hora eu faço a vontade de Deus, outra hora eu faço a minha vontade, a gente não vai fazer nada. Amém? Mas eu tenho um compromisso. Eu sei que você tem um compromisso. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Diga para o seu irmão aí: Deus é um Deus que tem um plano, e Ele tem um propósito bem estabelecido. Ele não fica entre altos e baixos, não. Ele está definido. E aí, eu não tenho, irmãos, nenhum plano mais. Deus me parou 2 anos. Eu chorei aqui domingo, não foi choro de... porque eu queria. Eu sei que o pastor Xavier está aqui, ele é meu tio. Além do vínculo espiritual, tem um vínculo sanguíneo, né? Mas eu queria que ele estivesse aqui. Mas ele fez a parte dele, está fazendo a parte dele e vai continuar fazendo. E eu vou sem nenhuma presunção, prepotência, orgulho, vaidade. Eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Que é sábado. Eu vou estar aqui na escola,
na IEV Escola, porque não existe igreja saudável que não tenha um aprofundamento na palavra. Por isso que a gente vê pessoas no Brasil, grande número de igrejas, igreja lotada de gente, mas vazia de Deus, vazia da palavra, vazia de um raciocínio espiritual, consistente, vitorioso, que uma hora ela está servindo a Deus, outra hora ela já está, não quero mais, já está tomando uma, aí depois já está até, no forró bodó, aí depois está aqui na igreja, aí tira férias, aí ele tira férias de Jesus, mas não tem uma caminhada consistente com Deus. E aí, queridos, Deus quer nos levar. Paulo está dizendo: eu esqueço das coisas, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. E eu quero declarar sobre a tua vida: você não vai viver de passado. Deus tem um novo começo a cada manhã. Ele tem um novo propósito. Todos os dias de manhã, quando eu me levanto, eu digo: Deus. Quando você se levantar, você vai dizer: Deus, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver o teu plano. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor desenhou para mim nesse dia. E aí, queridos, nós não vamos viver dias: eu estou insatisfeito, Não, Senhor, eu estou empolgado. Irmãos, Deus vai fazer grandes coisas na IEV, multidões no vale da decisão. Deus não quer que a gente viva no ativismo, não, mas Deus quer que nós cumpramos o nosso propósito profético. Amém? E aí, queridos, nós vemos Deus configurando aí, desenhando, está aqui o ministério. Ninguém vai inventar nada para tirar você da sua rotina, né? Diga para o seu irmão: muita gente até tem um relance do plano e do propósito de Deus, mas ele vê e ignora. Mas eu quero dizer que você vai ver o plano de Deus, e você vai mergulhar no plano de Deus, e você vai se mover no Espírito, amém? Se mover no propósito, se mover no plano de Deus. E aí, queridos, quando você se move no propósito, no plano de Deus, tudo vai convergir para uma vitória completa. Não vai ter nada que vai te abalar. Embora tenhamos que suportar as pressões. Agora a Rai falou: o caminho é estreito, né? A porta é apertada. O caminho, a porta é estreita, né? A porta é estreita, o caminho é apertado. E são poucos os que entram por ele. No Japim tem 60 mil moradores. Tem muita gente aqui do Japim que era para estar aqui dentro. Tem gente que atravessa a cidade para viver o propósito de Deus, amém? É ou não é? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Quando você é conquistado pelo propósito, pela soberana vocação, é a soberana vocação, irmãos. Pastor, que doideira é essa? Soberana vocação em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão: você tem uma vocação soberana em Cristo Jesus. E aí, queridos, eu estava vendo, até enviei para o Ezequias já bem tarde. Olha só, queridos, por que eu estou introduzindo isso? Porque esse é o nosso grande projeto, é viver o plano de Deus. Amém? O que a IEV tem que fazer? Viver o plano de Deus. A gente estava, cadê a Larissa? Conversando com o Márcio, com a Regiane, a Thalita, voltando para a dança. E aí, eu já ouvi aí que a Regiane, eu confundo o nome da Regiane. Pastor Eric falando coisas boas, né? Ele disse: rapaz, ela tinha
dinâmica muito forte com os casais, me ajudou muito com os casais. Diga para o seu irmão, você tem algo que está no plano de Deus para você executar para Ele. Amém? Diga planos, propósitos e ação. Muita gente conhece o plano de Deus, mas vive para o seu próprio plano. E aí é a grande ruína, a grande derrota. Eu conhecer o plano de Deus e eu viver para o meu plano. E eu vivo essa crise, a Esther chorando. Ela disse, pai, aí começou a chorar. Eu não quero fazer faculdade, eu quero ser missionária. E eu disse, você vai fazer faculdade e vai ser missionária. Porque não pode os dois, né? Quando a gente é jovem, criança assim, criança no sentido de imaturo, a gente é muito, não, eu quero fazer exclusivamente isso, né? Eu vou fazer só isso na minha vida, mas não há, na vida não é assim. Quem dera que a gente fizesse, que a gente pudesse ter exclusividade só para algo, né? Mas a vida você tem que administrar, gerir ela. E assim, irmãos, diga para o seu irmão, nós vamos viver o propósito de Deus, vai ser estabelecido, cada ministério vai ser organizado, vai ser estruturado, vai ser o plano de Deus. A vitória da IEV, a minha vitória, é a gente fazer a vontade de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, você vai prosperar como nunca, você vai andar em saúde física, você não vai ter pressão arterial, você não vai ter diabetes, você vai andar em perfeita saúde, você vai ter uma família ajustada, você vai ter filhos abençoados, teu casamento vai ser blindado, não vai vir adultério, a tua casa vai ser casa firme, casa na rocha, casa forte, casa referência do poder de Deus. Porque você está mergulhado no plano e no propósito de Deus. E aí, queridos, algumas questões a gente fala assim, né? Posição, diga, não é propósito de Deus. Posição, não é. Diga, posicionamento é o propósito de Deus. Eu vou me posicionar para servir. Ah, pastor, e agora eu tenho que largar meu emprego, largar a faculdade? Não. Você está lá na sua faculdade, lá no seu emprego, posicionado para fazer o plano e o propósito de Deus. Executar, diga plano, propósito e ação. E aí, queridos, muitas vezes a gente está fazendo a obra de Deus, mas vem esse negócio da posição atrapalhar o propósito de Deus. É ou não é? Eu estou 25 anos nisso. E aí, a gente vai estar vacinado. Diga, ninguém tem exclusividade. A gente está posicionado para servir, para carregar o piano nas costas, ajudar a carregar o piano, o peso. Irmãos, e aqui só tem irmãos, eu estou falando isso. Eu não vejo nenhuma dificuldade aqui, amém? Eu vejo só gente que anda no Espírito, gente de Deus, gente com talento, gente com dom. E daqui a algum tempo nós vamos ser 1000. Eu estava orando, parece doideira, irmão. Mas eu estava orando, eu tenho que estudar. E o meu calendário de estudo é curtíssimo. E o conteúdo de estudo é... Deus me livre. Mas eu evoluí já. Eu até falei hoje para o pastor Eric. Eu disse, pastor Eric, eu evoluí, que se fosse hoje a prova eu já me garantia. Sem nenhuma
Porque uma coisa é o cursinho lá, o cara metralhando você. Outra coisa é tu ir lá e tu mesmo desenvolver o teu método de estudo e você ir lá e fazer. Diga, teoria é uma coisa, prática é outra coisa. E aí, queridos, chegou o tempo. Eu disse, Senhor, eu estou com medo, com temor, tremor. O Senhor já botou tanta coisa durante 25 anos dentro de mim, tantas experiências, tanto acúmulo de tantas visões, tantos sonhos dentro de mim. E o Senhor quer mesmo. Porque se for mais uma vez para mim ficar ali só adquirindo experiência, eu vou. Seja feita a tua vontade. Amém? Porque você não está aqui, diga para o seu irmão, você não está aqui sem um acúmulo de experiência com Deus, amém? Quantos já tem uma caminhada com Jesus aí? E agora, irmãos, Deus está colocando a gente assim, ó. Você, Agno, tu tem um plano aí. Vou te ser sincero, eu tenho um plano. Passar na OAB e ganhar dinheiro para cuidar bem da minha família. Um plano bom, é ou não é? Tem alguma maldade? Não tem. Mas o plano de Deus, será que é esse? Amém? E aí, Deus está nos chamando, queridos, para executar o plano e o propósito dEle dentro da nossa realidade. Hoje a gente tem um tripé aqui. Vai estar ali em nome de Jesus até domingo. É um bocado de páginas, acho que é 19 ministérios. Deixa eu... E aí eu fui ler algumas coisinhas aqui. Eu falei, quantos estavam naquela aula informativa da IEV? Amém? E aí, nós vamos ter um momento a IEV Escola é de suma importância no quesito de... A gente tem duas... Deixa eu partir agora. Aqui, diga para o seu irmão, aqui está os generais do reino. Aqui só tem homem e mulher comprometida com Deus. Culto de domingo é importante. A gente ama os frequentadores. Tem alguns que por algum motivo, trabalho, escola, geografia mesmo, estão online. Como bem o Ezequias falou, moram em outro estado, vão estar online. E a gente vai, já até conversou sobre isso, né? Mas irmãos, olha só, sem nenhuma procurar a palavra aqui. Não uma pressão, mas é a realidade ministerial. Pastor faz bem pouquinho. O que ele pode é orar, aconselhar, visitar, né? E a mão dele vai bem curtinha. Agora, quando uma igreja diz, não, nós vamos viver o propósito de Deus. E aí uma equipe de 5, 10. Jesus colocou 12, né? E aí se compromete mais 10, 20, 30. Aí vira um rebanho de 100.
que é uma micro-igreja ainda, né? E aí a gente pode sacudir um bairro, amém? A gente pode mudar a realidade de uma geografia de um bairro, de uma zona de Manaus. E aí, queridos, tudo vai depender. Diga, não é o talento, nem o dom de uma pessoa que constrói o reino de Deus, mas é a doação e a dedicação. Vou até tirar a palavra sacrifício, né? Sacrifício parece muito pesado, as pessoas até, ninguém quer, mas dedicação, né? De muitas pessoas. E aí, hoje, eu já, tem muita igreja que eu ajudei na edificação de igrejas locais, né? Nessa minha trajetória. E o que eu percebi, que eu ia falar sem pressão, né? Que ou o povo fica ali. A gente tem duas opções. Vamos ficar da forma que a gente está, faz os cultos e continua. E aí depois parece que dá uma certa frustração e a gente começa a procurar situações para... E aí gera um bocado de... Ou a gente não, vamos viver o plano de Deus, e aí uma grande maioria entra e aquela igreja rompe. É ou não é? Rompe, uma grande maioria. Agora diga para o seu irmão, não se iluda. Não é todo mundo que vai cair dentro. Mas eu vou cair dentro. Eu vou mergulhar de cabeça. Amém? E aí Deus vai levantando. Por exemplo, poxa, eu abri aqui, já tem alguns minutinhos ali. E eu estou orando, sabe, hoje, queridos, orei, conversei, acho que 1 hora com o pastor Eric sobre isso aqui. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Diga para o seu irmão, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Irmãos, olha aqui para mim. IEV Escola é cuidar das ovelhas, amém? É para a gente cuidar. Que você vai ser alimentado de uma palavra viva, de um evangelho vivo, de revelação do propósito de Deus, que a gente precisa cada dia mais. Eu estou falando aqui, eu quero viver o propósito de Deus, mas eu tenho que entrar nele. Hoje eu até postei o devocional, né? É Ele que te dá força para te adquirir riqueza. Deuteronômio 8:18, eu acho, né? Ele que te dá força, diga, Ele que te dá força para adquirir riqueza. Não diga no teu coração, foi a minha mão e a minha força. E aí, queridos, o Kenneth Reagan conta algo nesse devocional, que ele conheceu um milionário investidor. E o cara era de uma família miserável, um americano, pobre. Ele foi ter o primeiro tênis dele com 12 anos. Estudou até a 5ª série. E aí, queridos, ele adquiriu milhões de dólares. Me perguntaram, qual é o teu segredo? Tu não é de família rica. Tu não é um cara que tem formação acadêmica. Tu estudou 5ª série. Aí ele disse, eu tenho um aposento. E eu fico lá, diante de Deus. E quando eu vou fechar algum negócio, ele diz, e vem na minha inteligência, fecha, isso aí tu vai ganhar muito dinheiro. Ele segura o espírito dele e vai lá para o aposento dele de oração. E aí ele fica lá diante de Deus, até Deus dar a direção. É Ele que te dá força para tu adquirir riqueza. Amém? E aí ele diz que ele fica lá naquele aposento de oração, de direção. E aí Deus diz não, embora na cabeça humana dele é um negócio de ouro, que ele vai ganhar muito dinheiro. E outros momentos ele diz que vem
oportunidade de investimento que na cabeça dele aquilo vai dar em nada, vai dar prejuízo. Aí ele vai lá para o aposento dele, da casa dele lá, para o quarto de guerra dele, para o lugar de direção espiritual. E ele fica lá diante do Senhor, dias lá pedindo direção. E aí, embora na razão dele, no raciocínio lógico dele, aquele negócio ali vai dar prejuízo. Aí o Espírito de Deus diz, vai e investe lá. E aí ele vai e joga dinheiro naquele, que todo mundo diz, isso aí tu vai perder dinheiro. E quando ele vê, ele ganha, ele tem um retorno muito bom financeiramente falando. E aí ele diz, ó, o segredo da minha riqueza é viver o plano de Deus. Amém, queridos? Tem gente aqui na IEV que Deus vai dar riqueza para ele. Vocês lembram daquele Movidos pela Eternidade? Uma vez a gente conversando, né? E aí, tem pastor que está desviado. Tem ou não tem? Tem igreja que está fora do propósito. Ele diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como águia. Voam com asas como águia, correm e não se cansam. Ele diz, um dia eu estava numa igreja pregando, a igreja estava sem pastor. E aí o rebanho convidou ele para ser pastor lá, para ele assumir o Kenneth Reagan. E aí ele fez uma prova com Deus, disse, Senhor, se eu for eleito por 100% daquela igreja, eu vou ser pastor lá. Só que o diabo manipula o mundo natural, amém? Ele ouve, ele sabe. E o que aconteceu? Ele ganhou para ser o pastor daquela igreja 100% dos votos. E aí ele relata que a igreja ficou 100% fora do propósito de Deus. E ele, como pastor, ficou 100% fora do propósito de Deus. É interessante ou não é isso, irmãos? E aí ele disse que foi um ano a igreja sendo tosquiada, porque fora do propósito de Deus dá tudo errado. Vai arrancando o que tem. E ele disse, foi um ano que eu apacentei e eu saí tosquiado, era tudo sofrimento. Porque diga, tem um preço para fazer a vontade de Deus. Mas o lugar de maior sofrimento é fora da vontade de Deus, irmãos. Diga, o melhor lugar do mundo é dentro da vontade de Deus. E o pior lugar do mundo é fora da vontade de Deus. Tu pode estar numa mansão, mas lá tu vai sentir um miserável. A gente viu domingo, né, o toque de Midas, né? Ele viu, não, esse não é o propósito da riqueza. Eu quero é minha filha aqui. A verdadeira riqueza é minha filha, eu poder saborear aqui uma pera, uma maçã. Ele ia comer um pedaço de pera, a pera virava ouro. E aí, queridos, diga, mas os que esperam no Senhor voam com asas como de águia. Você vai viver na vontade do Senhor, você vai voar, querido. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fatigar. Eu quero te convidar a se colocar de pé.